Vamos continuar aí na aula de controladores, especificamente com CLP, instalação e programação. Bom, na instalação do CLP, a gente tem que definir as entradas e as saídas. Geralmente, os CLPs, eles têm entradas, os mais simples, ele tem apenas entradas digitais, tá? E saídas digitais. E aí, os industriais, né, na verdade, os industriais, eles geralmente têm entradas, os mais simples têm entradas digitais, saídas digitais e um pouquinho melhorzinho assim, quase o mesmo valor, nós temos aí com entradas analógicas e saídas analógicas. A representação das entradas digitais, I1 até I8. Então, por exemplo, esse CLP aqui, ó, tem 8 entradas digitais. Saídas digitais, Q1 até Q4. Então, tem 4 digital, né? Saída. E 8 entradas. 8 entradas digitais, né? 8D entrada. Então aí o I vem do IN, né? E o Q vem do kit. E aí, IA1, tá? Então alguns tem somente escrito A1, A2, tá? Então aqui, esse A significa analógico. Então aqui tem entradas, né? Entradas analógicas, tá? Duas entradas analógicas. E aqui, QA1 e QA2 também significa saídas analógicas, tá? Então nas entradas digitais você vai conectar dispositivos digitais, por exemplo, interruptores, chave fim de curso, sensores indutivos, tá? Você não precisa agora se preocupar muito com isso. Quais são os sensores digitais? Eu explanei basicamente o que são. Mais para frente a gente vai estudar mais a fundo aí os diversos tipos de sensores. O importante é entender que a entrada digital ela vai representar uma alimentação de 24 volts para 1, né? Então significa que o valor 1 ou alto, ou high é 24 volts e o 0 ou baixo ou low é 0 volts. E a saída, ela basicamente você pode imaginar como sendo relés, né? Onde eles são desacionados e acionados. Então a saída você tem desse jeito que tá ligado, ó, essa representação. Então você liga aqui, por exemplo, a fase nesse ponto e aqui você liga aqui o contator, né? A bobina do contator. E aí quando no seu programa, dependendo da entrada, acionar Q1, ele vai fechar essa chave e aí você vai ter a fase alimentando a bobina do contator, ligando o motor, por exemplo. Aqui um outro método de ligar, ó. Você tem aqui no soft start, tá? O soft start é aquele elemento que controla lá a partida do motor. Esse elemento ele já tem a alimentação dele própria. E aí ele tem um botão, como se fosse um botão para você apertar e ligar ele, tá? Quando esse botão tá ligado, ele tá funcionando. E esse botão, esse interruptor, você liga através de Q3. Você liga aqui, ó. Aqui, aqui. E aí, quando o Q3 fechar, de acordo com o programa, você vai ter esse botão acionado. E aqui, ó, no Q4, por exemplo, a gente tem acionamento de uma lâmpada comum, de um sinalizador, né? Já na entrada analógica aqui, por exemplo, a gente tem aqui um sensor de vazão. Ele vai dar um sinal de entrada de 0 a 10 volts aqui na entrada, na entrada analógica 1. E na saída Q2 aqui, ó, eu liguei um inversor de frequência. Então, esse inversor de frequência vai receber de 0 a 10 volts. E dependendo da entrada, ele vai dar um valor na saída, que você vai parametrizá-lo. Tá? Você vai parametrizar esse inversor de frequência aqui. Aqui é a caracterização desse CLP, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não significa que todos serão assim, tá certo? Então você pode dar uma lida aqui depois, exatamente, basicamente o que eu acabei de falar ali. Quanto à programação, para a gente programar o CLP, a gente precisa primeiramente definir as entradas e saídas. Então você tem que saber no seu projeto o que você vai precisar de entradas e de saídas. Se o projeto for muito grande, você precisa até disso, você precisa até mesmo para comprar o tipo de para saber o CLP que você vai usar, né? Para saber se você vai precisar usar um micro CLP ou um CLP modular com várias entradas, várias saídas que você pode ir acoplando, né? A linguagem para programação de CLP é a linguagem de alto nível.
Então vocês sabem já, você já deve estar estudando aí programação. Vocês sabem que tem linguagem de baixo nível, que é aquela linguagem de máquina, e a de alto nível, né? Ou seja, que vai mais relacionado ao usuário. Especificamente, a que mais se mostrou eficiente aí, que é utilizada por praticamente todos os fabricantes CLP, é a linguagem ladder, que é uma linguagem orientada ao objeto, né? Onde a gente tem símbolos, blocos, figuras que representam objetos reais. Então, fica muito fácil de programar. Esse aqui é um exemplo da linguagem, tá? De linguagem de programação de alto nível. Então, linguagem de blocos, por exemplo. Linguagem descritiva, né? Também pode ser utilizada em CLP, tá? Então, aqui, ó. Aqui é a função e, por exemplo. Função e ou end. Você pode escrever através do bloco, você pode escrever ela, ó. Se i1 igual a 1 e i2 igual a 1, então a saída é 1. Ou através de ladder. Observe que ladder ela tem uma aproximação com a vida real. Então, cada elemento desse significa um interruptor, um interruptor. E aqui, por exemplo, uma sinalização, tá? Ele vai utilizar as funções básicas, tá certo? NA para normalmente aberto, ou NO, né? NO do inglês. NF para normalmente fechado, ou em inglês NC, né? Normal close. Função E ou END, função ou OR. Aqui é o exemplo da função normalmente aberto em ladder, tá? Então, o que que significa quando tiver escrito essa linha em ladder? Significa isso aqui, ó. Então, imagine aqui o positivo, negativo da fonte. Aqui um sinalizador, né? Uma lâmpada. Quando você clicar em um, ela vai fechar o circuito. Fechando o circuito, você vai ter corrente elétrica que vai circular na lâmpada e ela vai acender. Então, ó, quando o íon for pressionado, você tem a saída Q1 ativada. E aí a representação booleana, né, e digital desse sistema. Como que é a representação dele na prática? Então, observe aqui um exemplo de CLP aqui, né, com entradas digitais. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 entradas digitais, tá? E 2 analógicas. E tem só 4 saídas digitais, tá certo? 4 saídas digitais. Geralmente, hoje em dia, basicamente, a maioria dos CLPs aí tem uma função para você, uma entrada, né, para você acoplar mais módulos, tá? Analógicos ou digitais. Aí, você vai ligar aqui, ó. Você vai ligar aqui. B1 em I1 e a saída Q1. Ó, você alimenta ela com a fase. Lembrando que ela é como se fosse um interruptor que é acionado. Imagine aí, você te viu lá na aula passada, né? Que ele pode ser tanto com relé ou relé, né? O jeito que você preferir falar. Que ele aciona esse interruptor, tá? Ou eletronicamente, né? Também tem, vocês sabem que também tem os relés de estado sólido. E aí quando o B1 for acionado, você vai ter Q1 ligado. No programa você declara lá B1, né? Você declara B1, você diz que I1 recebe B1, tá? E aí você escreve que quando o B1 for acionado, a lâmpada vai ser acionada. Ou você pode também só colocar I1, quando o I1 for acionado, a lâmpada vai ser acionada, tá? Então I1 acionado, lâmpada acionada. É assim que você escrevendo isso no CLP, você tem aquela saída. E aí se você quiser mudar, se você quiser alterar, você fala assim, ah, eu não quero mais que seja assim, eu quero que quando ela estiver desacionada, essa lâmpada fique ligada. E quando eu acionar, ela desligue. Você só vai fazer isso aqui no programa. Observe a diferença do programa anterior por normalmente fechado. Só botou um traço. Então você só tem que colocar esse traço aí, né? Você mudou essa chave aí no programa e já mudou, já alterou o circuito. Na vida real, o que é que você teria que fazer? Você teria que trocar a botoeira. Trocar a botoeira NA pela botoeira NF. Na linguagem ladder, utilizando o CLP, você só ia alterar
essa linha do programa. Representação booleana, né? Representação digital, de eletrônica digital, e aqui a representação física. Então, quando liga o circuito, I1 está normalmente fechada. E aí, quando você pressionar B1, olha só, quando você pressionar B1, o que vai acontecer? Vai dar 0, tá? Vai dar 0. Ou seja, vai abrir aqui, ó, I1. Vai abrir. Então, você não trocou o botão, mas você mudou a lógica e está fazendo a mesma coisa, ou uma coisa diferente com o mesma física, mesma parte física, né? Função E. Então, olha só a semelhança com a vida real. É como se nós tivéssemos aqui dois interruptores seguidos e a saída. Fisicamente, quando esse aqui for pressionado e esse aqui for pressionado, os dois ao mesmo tempo, você vai ter a corrente circulando e a lâmpada ligando, né? A lâmpada ligando, tá? Função digital aqui representado, né? Função E ou AND, e aqui álgebra booleana. Aqui é a tabela verdade dela, né? Então, quando B1, os dois desacionados aqui, ó, os dois desacionados, nós temos 0 na saída, ou seja, não liga a lâmpada. Quando o I1 é acionado, também não liga. Quando só o I2 é acionado, só vai acionar quando? Quando o I1 e I2 forem acionados, tá? Então precisa dos dois serem acionados para ligar o L. Então, na prática aí, como que você utilizaria isso? Por exemplo, vamos supor que você tem um sistema que precise que a pessoa precise ter segurança para trabalhar. Segurança para trabalhar. Então, esse sistema só ia funcionar se você pressionasse os dois botões, um com cada mão. Você vai botar dois botões longe, né? Então a pessoa vai pressionar os dois botões ao mesmo tempo, tá? Para o sistema poder acionar, tá certo? Então, para dar uma maior segurança aí para o operador. Então, esse aí é um exemplo, né? Na lógica, é isso aqui. Agora vamos supor que você não quer mais assim. Você quer que pressiona ou um ou outro, ele aciona. Não tô nem aí se o operador vai se machucar. Você vai só alterar aqui no programa. Você não precisa mais alterar a posição de botão nem nada. Você vai alterar no programa aí e ele já mudou. Porque esse aqui é a função OU, a função soma. Então, representação booleana, representação eletrônica digital e aqui é a representação física. Se você apertar só em um, a corrente passa por aqui e vai para a lâmpada. Se você apertar só em 2, a corrente passa pela I2 e vai para a lâmpada. Se você apertar os dois juntos, a corrente vai passar, dividir aqui, mas vai se reunir aqui de novo e vai passar pela lâmpada. Pelo sinalizador ou pela saída, né? Q1. Representação no programa. Essa aqui, ó. Representação lógica. Tá aí, ó. Quando ou um ou o outro for 1, ele já aciona. Ou quando ambos forem 1 também, ele aciona. Observe que você não mudou nada em relação à função AND. A parte física do circuito é a mesma ainda. Você trocou, você fez uma alteração no circuito, apenas mudando a lógica. Se você utilizasse só comandos elétricos, só contatoras, botões, você teria que trocar os botões, né? Você teria que trocar o cabeamento dos fios, por exemplo, tá? Então aqui no programa você tem essa flexibilidade, né, de trabalhar com várias lógicas e o mesmo circuito físico. E aí nós podemos fazer várias associações, por exemplo, nós podemos montar essa função aqui, ó, onde nós temos uma inversão da entrada, tá? Uma inversão da entrada. Como que a gente faz isso na ladder? Aquele mesmo circuito físico, você vai só utilizar esse bloco aqui, ó. Essa representação, esse objeto aqui na ladder, que significa normalmente fechado, tá certo? E aí você já vai alterar a saída, ó. Quando esse aqui for 1, esse aqui for 0, tu vai ligar aqui, então tu vai ter saída, ó. Só vai zerar quando? Quando esse aqui for 0, tá? Esse aqui é 0 e esse aqui for 1, porque quando esse aqui é 1, o I2 é 1, aqui é invertido. Então tu vai ter 0 aqui também, né? 0 mais 0 aí, sabe que dá 0 no final. Representação física, tá aqui, ó. Então, na vida real, novamente, você teria que trocar a botoeira.
Agora você só faz mudar a lógica. Você pode ver que aqui nós temos aqui uma botoeira NA e aqui uma botoeira NF. Lá no outro a gente tinha duas botoeiras NA. Então, fisicamente, você tem que trocar a botoeira. Se você você usa um CLP, você só vai alterar a lógica. É claro que aqui são exemplos fáceis. Pô, só trocar só um botão é rápido também. Trocar só um botão é fácil. Mas você imagina agora uma lógica com 256 entradas e 256 saídas. Você imagina o tanto de botão, contator e cabo que você vai ter que alterar no circuito para poder fazer uma modificação que você faria em apenas alguns minutos utilizando o CLP. Função NA/NF série. Então, representação booleana. Eu quero fazer essa função booleana, essa função digital aqui, ó. Só fiz inverter a entrada. Então você inverte aqui no ladder, tá? E aqui novamente, ó, a troca, né? A troca aí da botoeira, né? Troca da botoeira aí. E aí a saída já muda, né? Só vai ter saída agora quando esse aqui for 1 e esse aqui for 0. Por quê? Porque quando esse aqui é 0, o inverso dele é 1. E a gente tem saída. Na multiplicação, 1 vezes 1 dá 1. Agora vejamos aí algumas funções especiais do CLP. A primeira é a função set. Essa função set, ela significa que após ela ser acionada, a saída vai manter o estado, acionado ou desacionado. Aqui é como ela é representada na linguagem ladder. Significa o quê? Vamos supor que você tenha lá a entrada do CLP, tá? B1 ligado e você tem a saída Q1. Quando você der vamos supor que essa botoeira B1 é aquela com mola. Você clica, ela fecha, você larga, ela abre. Então, quando você apertar B1, né? Se for essa lógica simples aqui, só aquela lógica simples. Quando você apertar B1, liga Q1. Mas quando você soltar B1, ele abre. Na função set, não. A função set, quando você clicou em B1, ele já vai acionar Q1. E vai deixar acionado. Ela é escrita dessa forma, em ladder, tá? Então, apertou em 1, ele vai acionar Q1. Dependente se você continuar pressionando Q1 ou não. E a função reset vai ser o contrário. Então, você apertou em 2, ele vai desacionar Q2. Então, você pode simplesmente fazer essa linguagem aqui, tá? Você pode unir as duas. E 1. E função set M1, tá? Então, set M1, aqui reseta M2. Então, em 1 set M1 e 2 reseta M2. Que você vai poder fazer aquele circuito de intertravamento lá de comandos elétricos que a gente viu. Que utilizava lá as duas botoeiras e fazia o intertravamento para apertar no botão e fechar o contator. Então você, com esse mesmo circuito aqui, ó. Com esse mesmo circuito, sem mudar nada, você já viu que a gente já fez função E, função OU. Você pode fazer outras lógicas aí, outras álgebras, tá? Você pode fazer um circuito de intertravamento sem mudar a botoeira, sem mudar nada. Então você já começa a perceber aqui a importância de conhecer CLP para automação. Hoje em dia, qualquer indústria que você for trabalhar, qualquer indústria que tenha um certo grau de automação, você vai se deparar com CLPs. CLPs ou microcontroladores, né? O principal é CLP, tá? Então é muito importante você entender como que funciona o CLP e a linguagem básica dele, que é a ladder. Tá certo que nesse curso a gente não vai poder ver tudo, porque é muita coisa, tá? E precisa de muita experiência, muita prática para você aperfeiçoar bem, tá certo? Mas o básico dá pra gente ver e o básico já vai ajudar você a fazer muita coisa. Outra função especial, função temporizador. Esta função tem por finalidade acionar ou desligar uma memória ou uma saída de acordo com o tempo programado. Então observe como que ela é montada na linguagem ladder. Então quando I1 for acionado, Q1 vai acionar. Mas ele vai acionar instantaneamente? Não. Tá? Não.
Nesse caso aqui, nós temos um temporizador com atraso na energização. Ou seja, você acionou em um, e aí se você tem que segurar o botão lá durante 5 segundos. Então aqui no PT, no Program Time, eu botei 5 segundos. Então durante 5 segundos, se você acionar, aí ele vai energizar Q1 e vai manter energizado. Então essa é a função temporizador. Funciona igualmente aquele relé temporizado que a gente viu lá em comandos elétricos. Então, utilizando novamente aí a mesma montagem física, você pode adicionar um relé temporizado na lógica. Se você quisesse fazer isso lá, você tem que abrir o circuito, colocar um relé temporizado, regular o relé, né? Regular o relé. E aí, se você quisesse controlar isso aí através de um computador ligado em outra cidade, por exemplo, esse tempo, como que você ia fazer? Você não ia conseguir, porque você ia ter que ir lá fisicamente trocar o relé, ajustar o relé na chave, né? O tempo do relé para ele acionar. E aí, isso aqui, através de um sistema de gerenciamento, você pode acessar o supervisório desse CLP e trocar esse valor para você ver como é importante o conhecimento de CLP. A gente tem que lembrar também que aquele relé ele tem várias funções, né? As duas principais são atraso na energização, ou seja, quando o íon é pressionado, depois de um certo tempo, tá? Retardo ou atraso, ele vai, por certo tempo delimitado, ele vai acionar o Q1. Quando for desenergizado, se ele estiver na função de retardo na desenergização, quando você clicar em 1, ele já aciona o Q1. Só que depois de 5 segundos ele vai desligar Q1. Então você clicou, ele vai funcionar durante 5 segundos. Então imagine que você tem lá um processo que ele vai receber um dado e aí ele tem que atuar o motor durante 10 segundos. Então você vai utilizar retardo na desenergização. Função contador. Esse elemento aqui ele vai fazer a contagem de eventos para acionar. Então observe aqui como ele é montado em linguagem LADA. Ele é representado dessa forma. O que significa isso? Imagine que você tenha lá um evento. Pessoal, essa daqui é a função contador. Nela, a saída aqui só é acionada através da contagem de eventos. Então aqui nesse símbolo PV, você diz quantos eventos tem que acontecer para ocorrer o acionamento da saída Q1. Então aqui no I1 tá ligado no C, ó. O I1 você poderia botar uma botoeira, um sensor, qualquer dispositivo digital. Quando você clicasse no botão, vamos supor que fosse um botão. Você clicou a primeira vez, contou um evento. Quando você clicasse 4 vezes seguida, você teria 4 eventos. E aí no quarto evento você acionaria Q1 e deixaria ela acionada. A mesma só ia ser desacionada quando você pressionasse I2, porque I2 está ligado num reset. Tá? Então você observa que tem lá parecido com aquele contador lá de eletrônica digital que você já deve ter estudado. Então, apertou I2, então duas botoeiras, você vai ter o reset. Então, novamente, outra função que é apenas com aquele circuito lá de I1, I2 e Q1, você poderia ter feito várias funções, né? Função E, função END, função contador, função set, intertravamento. Esse contador ele pode ser crescente ou decrescente. Então, você pode fazer contagem crescente ou decrescente. Então, aqui o funcionamento das contagens, tá? Funcionamento das contagens, tá certo? E as saídas, né? Então, quando tem, por exemplo, aqui 4 contagens para cima, ele desaciona, mas aí você pode, por exemplo, contar em 5, tá? Então ele vai estar acionado, continuar apertando, e aí você começa a apertar no decrescente para ir diminuindo, ó. 4, diminui para 4, ó. Se você apertou 5 vezes no botão de contagem para cima. Quando chegou aqui na quarta, ó, pode ver, quando apertou a quarta vez ele acionou, ó, saída. E aí você apertou mais uma vez, tá em 5, continua acionado.
Aí você apertou agora num decrescente. Você apertou no decrescente agora, ó. Tá aqui, ó. Você apertou no decrescente. Apertou uma vez nele. Ele foi para 4. Continua acionado, porque 4 ele aciona. Aí você apertou de novo. E agora ele foi para 3 contagens. Então a contagem está em 3. Então o que acontece? Ele zera. Aí você agora pressionou o contador de up, né? Foi para 4 de novo, acionou. E aí dessa forma você pode ir controlando através de contagem crescente e decrescente. Temos também a função relógio, ela é escrita dessa forma. Observem que aqui do lado, ó, o que acontece? Quando o I1 estiver pressionado, então imagine aquele botão de pressionar, quando você larga ele solta. Então você segurou o I1, o Q1 vai acionar, ó. A saída 1 vai acionar. Então a entrada 1 acionada, saída 1 acionada. Mas vai acionar qualquer hora? Nananina não. Só vai acionar de segunda a sexta entre 8h15 a 14h30. Quanto aos projetos com controladores programáveis, você pode fazer todos esses projetos basicamente que a gente viu em comandos podem ser feitos através do CLP. Você pode também fazer uma lógica. Imagine uma lógica digital lá que você tem aquela tabela da verdade e tem a saída S. Você tem 3 entradas ABC e a saída S. Você pode ligar as 3 entradas em 3 botoeiras na entrada lá do I1, I2 e 3 e aí na saída Q1. E aí você faz a lógica em ladder. Dá para fazer toda essa lógica. Na próxima aula a gente vai ver aí alguns exemplos utilizando o CAD-Simo, que é aquele simulador que eu passei para vocês lá para estudar comandos. Também é possível, lá tem um CLP básico lá para treinar, tá? A gente vai fazer um exemplo dessa lógica e lá, depois que a gente fizer alguns exemplos básicos, a gente vai fazer esse exemplo lá. Outro exemplo muito interessante é o reservatório de água. O que acontece com o reservatório de água? Quando ele chega num reservatório de enchimento automático, imagina que você tem uma bomba, né, um poço artesiano, e você quer, quando ele chegar no nível baixo, acionar a bomba para encher o reservatório, e no nível alto você quer que ele pare, que ela pare para deixar no nível alto. Então você vai precisar de dois sensores, né? Esses sensores vão funcionar como interruptores, tá? Inclusive, tem sensor para vender tipo boia, que ele basicamente é um interruptor, né? Que depende do nível. E aí, de acordo com a posição, se tiver aqui, bomba liga. Se tiver aqui, se o nível da água tiver aqui, bomba desliga, tá? Então é muito simples. Esse aqui é um exemplo muito legal que dá para estudar com CLP, com comandos e com os microcontroladores. Então nessa aula que nós tínhamos para falar sobre a parte básica, os conceitos básicos de CLP, já estão nossas 2 aulas, tá? Nós vimos. Próxima aula vamos ver alguns exemplos no CAD-Simo. E aí também vamos tentar fazer esses 2 exemplos aqui para finalizar esse conteúdo básico de CLP. Então ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.